Meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui juntos, nesta reunião de assistência espiritual, como a Kátia bem colocou, as entidades nobres que orientam a nossa casa, assim que nós adentramos aqui, já começam a nos tratar. Então, logo no começo, nós já temos nas músicas o início do nosso tratamento. Então, quando nós participamos, prestando atenção, vibrando na palestra, nós abrimos as nossas percepções, o nosso campo áurico, para que a espiritualidade superior, aproveitando os nossos pensamentos no bem, possa assim nos ajudar. E hoje nós vamos refletir sobre um dos temas principais para a nossa existência. Quando nós conseguimos integrar a resposta para a pergunta que nós faremos a seguir, na nossa vida, parece que tudo tem sentido. O sofrimento, as adversidades, os desafios da nossa vida. Eu aposto que os companheiros já devem ter parado para perguntar: quem sou eu? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu irei quando meu corpo cerrar definitivamente os olhos? São perguntas que não param. Alguém aqui já pensou a respeito disso? Levanta o dedo. Todo mundo, né? Você, internauta que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você já pensou a respeito disso. E aí, vem... Eu acho que a gente vai precisar, Ricardo, eu acho que a gente vai precisar apagar alguma luzinha aqui. Vocês estão conseguindo ler a pergunta? Então, será que os internautas estão conseguindo, Fábio? Ricardo, acho que vai ter que... os internautas não estão. O Fábio está dizendo que os internautas... Estão? Ah, então tá bom. Vocês estão assistindo direitinho? Dá para ler? Dá para ler aqui, gente? Então vamos lá. A primeira pergunta é... Você não está conseguindo ler? Então tá bom. Vamos ver o que a gente consegue fazer durante o nosso estudo. A primeira questão da nossa vida é a nossa origem. Da onde nós viemos? E a nossa origem, conforme nos falaram os espíritos, é Deus. E Kardec faz essa pergunta logo no início da primeira obra espírita codificada. Ele pergunta: que é Deus? Vejam bem, ele não perguntou quem é Deus. Porque aí ele já estava presumindo na própria pergunta que Deus é alguém. Ele também não perguntou o que é Deus. Porque ele estaria presumindo, já na própria pergunta, na forma que ele fez, que Deus é alguma coisa. Ele perguntou simplesmente de forma científica, destituído de qualquer conceito anterior. Que é Deus? E os espíritos respondem a Allan Kardec. E está lá no Livro dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, a causa primária, primeira, inicial de todas as coisas. Então já começamos aí a ver uma diferença muito grande das religiões mais tradicionais. Porque quando os espíritos colocam que Deus é uma inteligência, eles não estão colocando que Deus é uma figura. Ou seja, aquele velhinho, aquele idoso de barbas brancas. Não. Ele é a inteligência criadora do universo. É um ser amoroso e bom, criador de tudo que existe. Vamos lá. E aí, Kardec faz essa pergunta aos espíritos: que se deve entender por infinito? E aí os espíritos dizem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é
infinito. Mas quando nós dizemos que Deus é o infinito, nós não compreendemos direito o que pode ser Deus. Alguém compreende se eu disser Deus é infinito, é um infinito? Não, não dá para conceituá-lo assim. Apesar de nós sabermos que ele é infinito em suas virtudes. Porque se ele fosse bom mais ou menos, já não seria Deus. Se alguma das virtudes ele não as tivesse de forma integral e infinita, ele já não seria Deus. Falam-nos os Espíritos que nos falta a todos nós um sentido especial para percebermos Deus em sua profundidade. Porque nós fomos criados por Ele simples e ignorantes e estamos a caminho da perfeição. Então nós somos espíritos que estamos a caminho. Nós ainda não completamos o nosso ideário, o nosso estágio de compreensão do universo, da vida de Deus. Então nos falta um sentido de percepção. Não é difícil nós entendermos o universo como ele é. Os cientistas já nos proclamam que o universo é infinito. Aí a gente começa a perceber uma coisa, como é que é algo infinito? Depois do que nós imaginamos vem o quê? Vem mais universo. E depois vem o quê? Vem mais universo. Não dá um frio na espinha, um friozinho na barriga quando a gente pensa nisso? Uma coisa que não tem fim. Não é diferente isso? Certo ou não? É ou não é? Não é? Porque o nosso próprio cérebro, que é finito, porque o cérebro humano, ele é criado, mas daqui a pouco o corpo físico morrerá. Então é muito difícil para nós entendermos algo que não teve começo e que não vai ter fim. E eternidade é isso, algo que não tem começo e que não terá fim. Deus é incriado, ou seja, ele não teve começo, porque se alguém tivesse criado Deus, esse alguém seria Deus. Agora, nós somos diferentes, nós não podemos dizer que somos eternos. Por que não? Porque nós temos começo, nós tivemos um começo. Nós fomos criados por Deus. Então nós tivemos um começo. Mas nós não teremos fim. O que os Espíritos explicam a Allan Kardec é que nós somos imortais. Ou seja, nós tivemos um começo, mas nós não teremos fim. E nós temos a oportunidade de encarnar, de nos enraizarmos em corpos materiais. E esse enraizamento tem uma razão de ser. Quando nós nos integramos à matéria, nós que somos o princípio inteligente, já alcançamos o nível de espíritos, mas fomos um princípio inteligente. Nós começamos a nos individualizar à medida que nos aproximamos e enraizamos na matéria. Então, nós precisamos encarnar para poder evoluir. Gente, tá dando para entender? Tá ou não? Então, vamos lá. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? É a pergunta 3. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. É aquela história do dizer que é infinito que não está definindo nada, né? Não está conceituando direito para nós. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí os Espíritos dizem assim, num axioma que aplicais às vossas ciências, que é num princípio que vocês aplicam à ciência de vocês. Não há efeito sem que tenha havido uma causa. Para existir algo, ou seja, é isso que ele quis dizer, para que algo exista, é preciso que uma causa tenha feito surgir esse efeito. Então, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem
e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, à medida que a ciência vai evoluindo, nós vamos descobrindo, por exemplo, que se a camada de ozônio que circunda a Terra fosse milimetricamente mais acima ou abaixo, não haveria vida no nosso planeta, porque a filtragem dos raios solares não seria aquela necessária para manter e criar a vida. Então, poder-se dizer que o acaso é inteligente a ponto de fazer isso? Quando nós estudamos o funcionamento do corpo humano, as células, nós que agora nos encontramos aqui, as nossas bilhões de células, elas estão trabalhando. Existem aquelas que estão digerindo aquilo que nós comemos, existem aquelas que estão processando o oxigênio que entra pelas narinas e vai para os alvéolos, lá nos pulmões. Existem células que estão trabalhando para as nossas percepções auditivas, para que todos ouçamos uns aos outros. Células que estão trabalhando para que consigamos enxergar. São bilhões e bilhões de pequenos, diminutos seres que estão trabalhando para que nós consigamos perceber, nós que somos uma unidade de consciência, somos espíritos, consigamos interagir e perceber tudo o que existe à nossa volta. Quantos seres neste momento dentro de nós estão morrendo? Células que agora estão fora de funcionamento. Quantas células cancerígenas, ou seja, mal elaboradas, nós produzimos diariamente? Todos nós produzimos. Só que uns acabam ficando doentes, outros não. E aí nós vamos verificar que, como todo efeito tem uma causa, a própria doença orgânica, ela tem uma matriz. E essa matriz é uma matriz perispiritual. Porque, como nos ensinam os espíritos, nós somos seres trinos. Nós temos um corpo, mas não somos esse corpo. Nós estamos enraizados nele a partir do momento em que o óvulo de nossa mãe foi fecundado pelo espermatozoide de nosso pai. Naquela explosão energética, nós nos unimos. E começamos nesse momento, à medida que a divisão celular ia tendo efeito, nós começamos a entrar num processo de perturbação e esquecimento, nos enraizando ao novo corpo em formação. Então, nesse momento, nós percebemos que nós estamos ligados a esse corpo, a um novo destino. Olha quanta coisa fantástica, mas nós não somos apenas esse corpo. Nós temos um corpo perispiritual, é um corpo sutil, que é semimaterial e que existe entre o espírito e o corpo físico. Então nós temos um perispírito que permanecerá conosco após o desenraizamento, que nós chamamos de morte. Mas que nós sabemos que morte, como entendem as pessoas no passado, é uma fantasia, porque nós não deixamos de existir, nós não deixamos de pensar, nós não deixamos de ter a nossa individualidade. Algumas pessoas acreditam que quando nós morremos, nós nos integramos ao todo universal e perdemos a nossa individualidade. Mas os espíritos, no Livro dos Espíritos, dizem a Kardec que não é isso. Que se nós perdêssemos a nossa individualidade, já não seria uma morte, não é? Outros dizem que a gente não perde nesse momento, mas que à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós acabamos perdendo a nossa individualidade e nos integrando ao grande todo. Os espíritos dizem que não, que nós nos individualizamos. A partir dos milênios, nós fomos um princípiozinho inteligente e viemos caminhando até chegarmos ao nível hominal, até chegarmos a sermos espíritos propriamente ditos. Nesse momento, nós começamos a ter consciência de nós mesmos e a termos livre arbítrio. E à medida que nós temos escolhas, nós somos responsáveis por elas, porque a lei de Deus, dizem os espíritos, está esculpida
esculpida na nossa própria consciência. Então, nós jamais perdemos a nossa individualidade. Mas nós vamos nos alargando em desenvolvimento. Nós vamos progredindo, nós vamos tendo experiências. Umas vezes encarnamos em corpos femininos, outras encarnamos em corpos masculinos. Algumas encarnações nós temos experiências mais ligadas à cientificidade, às ciências, à arte. Em outras encarnações nós somos posicionados na área religiosa. Enfim, nós vamos fazendo em blocos o nosso processo ascensional. Até que chegaremos a um ponto em que seremos espíritos jamais perfeitos de forma absoluta, mas teremos uma perfeição relativa, porque sempre haverá algo para nós conhecermos, já que o universo é infinito, não tem fim, e o progresso do espírito é infinito. Mas quando atingirmos o estágio de espíritos puros, o universo de forma integral nos estará franqueado. Enquanto nós ainda somos espíritos birrentos, ainda adolescentes, que ainda temos comportamentos perigosos, nós temos limites nas nossas ações. E estamos ligados, nós que aqui nos encontramos, a uma grande e maravilhosa escola, que é o planeta Terra. Tudo bem, gente? Eu estou conseguindo me expressar? Está indo bem, então vamos lá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si, da existência de Deus? E aí os espíritos falam, de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então nós vemos, inclusive nas crianças, nós vemos em todas as culturas essa crença, esta sensação da existência de um ser criador, amoroso e bom, que o nosso mundo ocidental nos coloca muito como um pai. Jesus nos apresenta a Deus não como pai. Vejam bem, olha só o que eu estou falando. Ele nos apresenta como Abba. Ele falava Abba, que quer dizer paizinho. Há uma diferença. Ele não falou Pai Nosso que estás no céu. Ele falou paizinho que estás no céu. É diferente. É um pai de amor, não é um vingador. É um pai que nos educa, mas jamais nos pune. É um pai que elaborou leis de equilíbrio universal. Existe a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós recebemos. Tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, se nós hoje sofremos e não vemos a causa na presente existência, com certeza, esta causa se encontra no passado, em outras encarnações. Isso nos traz uma compreensão da bondade divina. Porque quando nós sofremos e não vemos causa, nós pensamos, puxa vida, Deus esqueceu de mim. Ele dá tudo para os outros e não dá para mim? Por que o fulano tem isso e eu não tenho? Porque o ciclano é assim e eu não sou? Porque a pessoa tal tem saúde e eu não tenho? A outra tem saúde, mas não tem dinheiro, aquele outro tem saúde e dinheiro, mas tem uma família difícil e sofre a beça. Cada um de nós, em realidade, meus irmãos, está imerso em um processo educativo. E Deus, Ele é o amor infinito. Porque quando nós criamos dificuldades para os outros, quando nós com consciência matamos e desprezamos os irmãos, nós criamos como se fosse um vácuo energético em nós. E Deus, que é misericórdia, nos ajuda para que, não com sofrimento, mas que com o trabalho, o serviço no bem, nós consigamos superar. Só que são muito poucos de nós que valorizam o trabalho no bem. Muitas vezes nós vivemos uma vida tão somente no atendimento às nossas necessidades e às necessidades das nossas famílias. Então, quando nós procuramos pouco sair do nosso centro e não vemos os outros, nós também
criamos dificuldades para resgatarmos o passado de equívocos. Então, muitas vezes, é preciso vir a dor. Mas existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor, muitas vezes, não dá como sair dela. Mas o sofrimento é a forma que nós reagimos àquela dor. Por exemplo, uma mulher que quer muito ter filhos. Quando ela percebe, naquele mês, que veio a menstruação e não teve filhos, ela sente a dor da menstruação, mas ela sente um grande sofrimento por não ter engravidado. Não é isso? Então, às vezes, nós sentimos dor e um sofrimento profundo diante de algumas adversidades, principalmente quando temos medo. Porque muitas vezes nós passamos por problemas e nós passamos assim, meu Deus, eu acho que você não existe, eu acho que eu estou sozinha, eu estou sozinho nesse mundo. As pessoas que estão doentes, padecendo dores, pessoas que percebem muitas vezes que estão para partir para o mundo espiritual. Às vezes vem um medo, quando na realidade nós estamos imersos todos no processo de amor divino. Nós estávamos conversando com Maria Clara, que é mentora, uma das mentoras desta casa espírita. Que nós temos o professor Eurípides Bassanufo, que é o mentor responsável pela casa, um médium do início do século, uma companheira Vera, ela vai falar sobre o Eurípides, não é? Daqui a pouco, ela vai ser quando, Vera? 1º de maio, ela vai fazer uma palestra sobre a vida e a obra do nosso querido professor Eurípides Bassanufo, este grande batalhador pela nossa felicidade. E eu estava onde mesmo? O que eu estava falando, hein? Para ver se vocês estão... Ah, tá. Então a Maria Clara estava dizendo, eu estava orando por uma companheira que nós estávamos tratando, e os médicos falaram que ela estava num momento terminal. Aí Maria Clara, eu em oração, né? Senhora, ajuda a companheira. Já era uma senhora com filhos, mas filhos ainda pequenos. Aí a Maria Clara se apresenta para mim no meu campo visual. Aí ela diz assim, minha filha, quem não está terminal aí na Terra? Eu disse, como assim? Eu não estou. Tá assim, meu amor. Qualquer momento vocês podem partir. Essa história de terminal é um engodo. A qualquer momento, qualquer um pode partir. Não precisa ter nenhuma doença para partir, não, gente. Qualquer momento alguém atravessa a rua, dá um mal-estar no peito. Qualquer momento nós estamos sendo convidados a fechar os olhos na Terra e entrar num novo ciclo fantástico de evolução. Porque o corpo físico é como um escafandro que nos limita às percepções. Enquanto nós, espíritos imortais, nós temos condições fantásticas de produzir coisas maravilhosas. Existem instituições no mundo espiritual para nós continuarmos trabalhando, estudando, pesquisando, auxiliando os outros, envolvendo-nos em trabalhos ativos para o nosso aprimoramento. Então, tudo que nós fazemos aqui na Terra não passa de um pálido esplendor do que é a vida espiritual. Tudo bem, gente? Podemos ir? Estou me expressando bem? Então vamos lá. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação e das ideias adquiridas? E aí os espíritos falam assim, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primeira, uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Se a matéria existe, tudo que existe
tem uma causa. E essa causa é Deus. Que se devem pensar da opinião do que atribuem a formação primeira a uma combinação casual, fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso. E aí os espíritos dizem assim, outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. E eu poderia dizer, um acaso inteligente, então é Deus. E aí a gente percebe que o organismo físico, os ciclos que se sucedem nas temperaturas do globo, na formação do nosso planeta, tudo isso segue uma ordem e leis matemáticas. Hoje em dia os astrônomos, pela matemática, conseguem inclusive identificar, mesmo não vendo, se existe um astro aqui ou ali, pela harmonia universal. Então, imaginar que o acaso seja tão inteligente é nós querermos dar o nome de Deus, chamar Deus de acaso. Nós podemos chamá-lo do que nós desejarmos, porque Deus, em realidade, Ele trabalha em silêncio, Ele não nos obriga a aceitá-lo. Ele deixa que nós caminhemos em maturidade moral, maturidade do senso moral, para podermos enxergá-lo. Porque, em realidade, nós não vamos ver Deus com os olhos da matéria. Existem espíritos que chegam no mundo espiritual e nas reuniões mediúnicas a gente está em contato com essas entidades. E eles dizem, olha, não encontrei Deus aqui não. É porque eles ainda estão querendo ver Deus como aquele velhinho de barbas brancas, num trono, né? E aí a gente vai explicar, gente, olha só, a gente só consegue sentir e perceber Deus com os olhos do Espírito. Não adianta que nós não vamos encontrar esse reino dos céus e Deus do lado de fora. Nós podemos entender Deus pelas leis que Ele criou, leis de harmonia, de amor e de paz. Mas compreendê-lo na sua essência, por enquanto, nós não temos como. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Quando nós pensamos na diversidade da atmosfera, das vegetações, quando nós pensamos na organização ecológica de uma floresta, onde tudo se completa, se você mexe na quantidade de alguns animaizinhos aqui, você mexe no todo ecológico, uma harmonia, nós começamos a vibrar percebendo que este ser amoroso e bom está em todas as partes, mas não está apenas fora de nós. Deus está também dentro de nós. Porque quando nós oramos, muitas vezes pensamos em Deus lá no alto, no fundo dos céus. Mas se nós formos pensar que nós estamos sobre um globo, que a Terra é um pozinho no universo que gravita, não existe nem alto nem baixo.
Então, Deus, Ele envolve com a sua energia o universo inteiro. E nós só temos pensamento contínuo porque Ele está em nós nos organizando. É através do pensamento divino que nós conseguimos ter o pensamento contínuo, a energia para o nosso corpo. É Ele que faz com que os elétrons que gravitam em torno dos prótons que estejam em harmonia, em conjunto. É Ele que tudo forma. Nós estamos vivendo dentro do pensamento e da mente divina. É Deus fora de nós, como falam os estudiosos, Deus transcendente, mas também o Deus imanente, que é esse Deus que está em nós, com um D minúsculo. É como se nós tivéssemos dentro de nós essa porção divina, que Kardec diz estar dentro da nossa consciência. Por isso que nós podemos falar com Ele a qualquer momento. E podemos pedir a Ele tudo. Porque Ele nos conhece as necessidades. E muitas vezes são os nossos próprios bloqueios que interferem na nossa vida. Então, quantas vezes Deus deseja nos oferecer caminhos e nós não nos abrimos para receber? Então, quando nós oramos pedindo forças, pedindo virtudes, calma, equilíbrio, rogando que Ele nos oriente em alguma dúvida que nós tenhamos, porque muitas vezes nos falta peças do quebra-cabeças da vida. E nós ficamos sem saber se vamos para aqui ou para colar. Já aconteceu isso com vocês ou é só comigo? Só comigo, né? Ah, já aconteceu isso com você também? Já aconteceu? Acontece com todo mundo. Nós muitas vezes não conseguimos fazer uma análise total dos acontecimentos porque nos faltam peças. Então nós precisamos dar uma parada e focar em Deus. Mergulhar nesse amor divino e pedir que Ele nos oriente. E aí nós vamos sentindo com o passar do tempo as intuições, uma certeza interior de que é melhor ir para aqui e não para ali. Esse é o trabalho de Deus. Ele não se materializa na nossa frente. Ele trabalha no silêncio. E para entrar em contato com Ele, é muito importante nós fazermos um silêncio interior. E eu vou pedir para o nosso DJ aumentar só um tiquinho a música. É por aqui que aumenta? É, Ricardo? Eu tenho medo de encostar, porque eu tenho uma mediunidade fantástica, que o grupo já conhece perfeitamente bem os trabalhadores da casa, né? É uma mediunidade de defeitos físicos, entendeu? Então eu toco no negócio, o negócio estoura, não funciona mais. Então eu vou pedir para o Ricardo dar um apoio aí. Isso. Então nós vamos para um movimento interior. Porque nós estamos muito habituados a conhecer as coisas pelo raciocínio lógico. Mas como nos falta esse sentido de inteligência, está muito alto ou está bom? Está bom? Para compreender Deus em sua magnitude, nós também temos que dar uma parada e fazer um mergulho no nosso interior. Kardec fala que nós podemos conhecer os atributos divinos pelo nosso raciocínio. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é único. Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em toda parte. Ele é onisciente, Ele tudo sabe, porque Ele tudo criou. E como nós pensamos com base nas energias que Ele nos oferece, em realidade, Ele sabe tudo. Tudo que nós pensamos. Lá vou eu, gente, eu vou encostar, hein? Ficou melhor assim, né? Deus é onipotente. É o maior dos poderes do universo. Porque se Ele não fosse único, existiria outro Deus. E aí haveria divergências. Se Ele não fosse o supremo poder, outro teria o poder também. Mas veja bem, gente, Deus nos criou. Ele é a nossa fonte originária. Ele é ao mesmo tempo nosso Pai divino e a nossa Mãe misericordiosa.
Então, se nós temos em nós, por sermos filhos dele, absolutamente a genética divina, nós, com D minúsculo, também somos deuses. Não é à toa que o Cristo falou, vós sois deuses, lembrando uma fala do Velho Testamento. Então, meus irmãos, nós trazemos potenciais divinos que estão em essência em nós. À medida que nós oramos, à medida que nós aprendemos, estudamos, refletimos, fazemos meditações, à medida que nós trabalhamos em prol do outro e não apenas em nosso próprio benefício, mas nos envolvemos em um serviço voluntário, tudo isso ativa em nós potenciais divinos que jazem adormecidos. Nós temos poderes de cura, nós podemos enviar emanações de carinho e as pessoas irão receber. Os espíritos explicam que nós estamos mergulhados em um fluido, como estamos mergulhados no ar. Nós não vemos o ar, mas sentimos ao respirar que ele existe. Da mesma forma, nós estamos imersos num oceano de água. É porque as moléculas de água estão separadas. Mas se todas as moléculas se unissem, nós estaríamos dentro de um oceano de água. E nós estamos num oceano vibratório, num oceano que Kardec chama de fluido cósmico universal. Essa energia, nós podemos dar a ela o tom e a potencialidade que desejarmos. Quando nós nos lembramos de coisas equivocadas, sentimos raiva dos outros, quando nós nos lembramos de coisas que aconteceram e que nos trazem amargura, a gente não sente um peso? É só comigo ou é com vocês também? É com vocês também? Então, nós estamos dando um tom ao fluido cósmico universal em torno de nós. À medida que eu penso no bem, que eu oro, que eu visualizo uma luz que vai até o meu ente querido, o meu amor e que eu desejo ajudar, aquela pessoa recebe essa energia. Quanto mais eu treino isso, mais eu dinamizo esse potencial divino em mim. O que acontece conosco é que nós encarnamos em uma cultura que valoriza tão somente as coisas materiais. Na escola, nós somos orientados apenas a sermos bons profissionais. Não temos aquela atividade de ativação das potências divinas em nós. Não nos veem como espíritos imortais. Vem apenas aquela pessoa que será um trabalhador e que precisa estar imerso no mercado de trabalho. Não é isso? Eles não estão totalmente errados, porque nós precisamos mesmo trabalhar, é justo. Mas isso ativa tão somente o nosso lado da intelectualidade. Há toda uma infinidade de potencialidades que nós não sabemos como lidar. Tem pessoas que sentem tristezas, raivas, sentem remorsos, culpas, sentem medos. Tem pessoas, vocês já sentiram isso ou só eu? Vocês sentiram isso? Nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Mas o homem hoje em dia tem condições, porque a psicologia está aí, e as professoras podem passar isso para as crianças, mas elas próprias não foram orientadas para isso. Porque se nega esse lado. Se nega que nós somos espíritos, que temos emoções, para ver apenas em nós aqueles que podem estar no mercado de trabalho e produzir. Então nós estamos imersos nesse tipo de cultura hedonista. O que nós somos estimulados a fazer é comprar sem parar. E temos cada vez necessidades mais fantasiosas, porque o mercado precisa. Então, se temos um celular, se compramos agora, ele já está obsoleto, porque já tem o 5, o 6, o 8, o 20. Os materiais já são vendidos com uma obsolescência programada, para que tenham pouco tempo de duração, para que a gente compre mais. Então nós nem sabemos, mas somos induzidos o
tempo todo a ficarmos comprando roupas novas a cada estação, isso estimulados pela cor da estação, pela não sei o quê, e nós estamos imersos numa fantasia. Se nós não nos dermos conta disso, nós vamos passar a nossa vida inteira, o período de tempo que nós estamos na Terra para evoluir, para nos conhecer, para trabalhar a nossa ascensão espiritual, nós vamos utilizar tão somente para ter dinheiro, para comprar roupa de frio, para comprar roupa de verão, para comprar o sapato cor-de-rosa, para comprar o carro, para comprar bijuteria, e acabou. Ter sexo, comer, beber, dormir, comprar e acabou. Mas nós não somos só isso. Nós não somos só o corpo e as necessidades físicas. É justo que a gente queira ter uma roupa adequada. Tudo isso é justo, a gente querer ter um objeto. Mas a finalidade da nossa existência não é essa. E aí, se nós passarmos a vida só à procura disso, nós vamos sentir um vazio imenso. Quem já sentiu? Eu já senti várias vezes um vazio, depois que eu compro aquela coisa que eu queria muito, aí dá um vazio. Não é isso? Você já sentiu isso? Vocês já sentiram? Você que está aí pela internet nos acompanhando, você já sentiu isso? É uma realidade, não é verdade? A gente busca ter aquela coisa, consegue dar uma frustração, e agora? A mente já começa a projetar uma nova coisa para nós buscarmos. Então, meus irmãos, nós precisamos parar um pouco e refletir que somos espíritos imortais. Como nos falou Maria Clara, todos somos terminais, no sentido de que a qualquer momento, não interessa a idade, nós estamos partindo. Então vamos organizar a nossa vida para não deixar dificuldades para os que ficam. E vamos ativar em nós as potencialidades divinas. Se nós estamos nos preparando para ir para um determinado lugar, não é natural que a gente procure saber como é aquele lugar e nos municiarmos de tudo aquilo que vai nos fazer falta lá? Em realidade, aqui nós nos encontramos na Casa Espírita para refletirmos sobre como é o mundo espiritual para o qual nós vamos. E também para ativarmos em nós os bens preciosos, os únicos que nós vamos poder levar. Porque nós não levamos os parentes, não levamos os nossos amores, não levamos a esposa, nem o marido, nem os filhos. Nós partimos. Ninguém é nosso propriamente, nem o nosso corpo. Olha só, nada, as bijuterias, vai ficar tudo, os anéisinhos, tudo. Então, nós precisamos ativar o que realmente nós vamos levar. A serenidade, a alegria de viver, porque a vida não termina. O bem-estar espiritual, as ativações da percepção da realidade cósmica, das energias divinas. Sentirmos Deus em nós, nos trazendo a paz, o conforto. É aqui que nós devemos procurar a segurança. Não é ali, não é lá. O reino dos céus, falou Jesus, é em vão que essa geração procure o reino dos céus aqui ou acolá. Porque o reino dos céus está dentro de nós. E a gente encontra Deus nesse alto mergulho, nessa paz. E à medida que nós vamos mergulhando, 5 minutinhos por dia, nessa paz, olha, não há mais ninguém com poder de nos fazer infelizes. Nós tiramos dos outros o poder de definir a nossa existência. Nós tomamos as rédeas da nossa vida, porque percebemos que só existe alguém sem o qual nós não conseguiríamos viver. É Deus. É a alma da nossa alma. É o amor supremo que nos ama divinamente, que está sempre ao nosso lado. Nós nunca estivemos sozinhos. Jamais estivemos sozinhos. Eu vou convidar vocês agora a cerrarem os olhos e a colocarem a atenção
nas narinas. Sinta o ar mais frio penetrando pelas narinas. Sinta a sensação do ar entrando pelas narinas. E sinta a sensação do ar saindo. O ar entrando e o ar saindo. Basta isso para que você se acalme. A musculatura em torno dos olhos relaxa. A musculatura em torno da boca se solta. Os seus ombros caem soltos. Você solta as amarras do abdômen. Você relaxa as pernas, os pés. E nesse estado de tranquilidade, você pode mergulhar dentro do seu coração. Imagine-se um pontinho de consciência dentro do seu peito. Aí você vai sentir uma paz, uma serenidade. É Deus em você, dentro do seu peito. Sinta essa paz. Você pode até imaginar que à medida que essa paz aumenta, você consegue se sentir no cosmos. Você vê planetas, vê estrelas, vê raios de luz penetrando pela sua cabeça, envolvendo agora o seu cérebro físico e a matriz perispiritual. Neste momento, formas pensamento inadequadas, energias deletérias, possivelmente geradas pela mente inexperiente, se dissolvem. E essa energia divina vai iluminando o seu pescoço, se derramando pelo seu peito, envolvendo o seu abdômen, envolvendo as pernas, os pés. Sinta-se flutuando, dançando uma dança cósmica no universo. Sinta as energias e o movimento do universo. Entregue-se a essa sensação de paz. E agora, fale com Deus. Peça a Ele aquilo que você verdadeiramente precisa. Ele ouve você. Agora nós vamos falar juntos. Deus Pai, que sois todo poder e bondade, obrigada, Senhor, que a Tua luz neste momento não apenas inunde nosso corpo físico, perispiritual, mas que ela saia desse espaço e vá envolver toda a humanidade. Ó Deus Pai, Paizinho querido, como nos ensinou Jesus a chamar-te, Mãe Divina, Alma do Universo, que o vosso amor envolva todas as mentes e todos os corações humanos. Fortalece, Senhor da vida, os bons, aqueles que já compreendem as tuas leis de amor e que trabalham para sustentá-las, para realizá-las no mundo. Abençoa os irmãos equivocados, que eles consigam perceber que em realidade todo o mal que fazemos cria laços terríveis na nossa consciência,
nos exigindo o devido reparo. Envolve, Senhor da vida, este planeta escola que é a Terra. Abençoa os ares e os seres dos ares, os mares e os seres dos mares, os oceanos, os lagos, os rios. Abençoa as florestas, a vegetação. Abençoa o alimento do qual nos servimos. Ilumina os animais, as plantas. Enfim, Senhor da vida, muito obrigada porque nos criastes. Muito obrigada porque temos lucidez, porque temos autoconhecimento, caminhando ainda para um conhecimento completo. Ajuda-nos, Senhor, neste processo de evolução. Que o teu amor seja sempre conosco e que sejamos sempre contigo. Obrigada, Senhor. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e expire, retornando ao mundo material. Todas as conquistas espirituais deste momento se integram em todos os níveis do seu ser para sempre. Meus irmãos, quero ver os olhinhos abertos. Muito bom. Foi bom? Então, 5 minutinhos por dia. E os efeitos são extraordinários para a vida de prosperidade, saúde, equilíbrio e paz que nós desejamos. Evocar Deus para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa fala, a fim de que as nossas expressões na existência estejam sempre de acordo com o seu amor. Quais são as nossas expressões? A nossa fala, por exemplo. Que a nossa fala esteja sempre de acordo com o amor, com a paz. Que os nossos pensamentos, nós possamos identificar aqueles que nos conduzem para o desequilíbrio e aqueles que nos trazem equilíbrio, amor e paz. Que os nossos pés nos encaminhem sempre pelos bons caminhos e as nossas mãos sejam instrumentos de Deus para a prática do amor. Um beijo no coração de todos, muito obrigada. Fiquem com Deus.